Olá pessoal, e a gente está começando o nosso segundo episódio do Corecast, o podcast do Corecon Ceará. Meu nome é Igor Lucena e ao meu lado está a Larissa De Luca e vamos começar o nosso segundo episódio. E hoje, recebendo aqui no nosso conselho o economista Márcio Postman. Tudo bem, Márcio? Alegria estar aqui com vocês nesse diálogo, nessa nova série da presença do Corecon com a categoria. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Márcio. É um prazer estar recebendo você aqui. E muita gente não te conhece ainda. A gente está basicamente no Conselho do Ceará. A gente sabe do seu trabalho. Eu lhe acompanho, lhe sigo no Twitter, nas redes sociais. Eu queria começar perguntando para você como foi, eu sempre pergunto isso, o seu primeiro encontro com a economia. Por que é que você virou economista? Essa é uma boa pergunta, né? Isso faz tempo, inclusive foi no século passado. Isso está relacionado a uma cidade chamada Santa Maria, que é uma cidade importante no Rio Grande do Sul, Gaúcho, e foi justamente quando eu encerrei o ensino médio e fui prestar o vestibular naquela época. E o meu primeiro vestibular foi para medicina. Ali deu certo. Não foi exatamente nos números, né? Mas eu gostava muito de biologia, bióloga, etc. E, enfim, encerrou o período vestibular, eu tive sucesso. E terminei indo a uma livraria comprar livros. Eu sou do regime alemã, isso nós estamos falando de 1979, não é isso? E então tive interesse em dois livros que me pareciam interessantes do ponto de vista da perspectiva alemã. Um era o Mein Kampf, do Hitler, por exemplo, e o outro era o Capital, do Marx. Totalmente antagônicos do ponto de vista. Completamente, inclusive, cegos distintos. Mas era, para mim, uma propaganda da produção literária, etc. Eu tinha uma curiosidade. E aí eu fui a essa livraria, cheguei e perguntei se havia tal livro, esse Na Luta. Ainda bem, não tinha. Hoje eu nunca li esse livro. E aí perguntei sobre o livro Capital, do Marx. Aí o funcionário perguntou, mas em que área é esta aí desse livro, né? E eu também não sabia muito bem o que dizer. Aí tinha alguém atrás, não, esse livro é um livro de economia. Economia e tal. E aí acabei comprando um livro de edição popular, Capital, etc. Foi ali que veio, na verdade, essa ideia da economia. E então por aí que eu fui entrando para tentar entender o Brasil pelo lado econômico. Gostei muito e ainda me atrai, a gente continua atraindo. É interessante, porque vários economistas que a gente conversa, parece que isso é um pouco comum. A gente sempre encontra um livro, uma obra, um texto, que meio que conta aquela semente, a gente vai para a faculdade de economia, eu acho que esse é o maior atrativo. Gente, queria, Márcio, você falasse um pouquinho também da sua experiência, né? Você teve, durante um tempo, na presidência da Fundação Perseu Abramo, ficou no IPEA, presidiu o IPEA, presidiu também uma secretaria no município de São Paulo, e sempre trabalhando com economia. E um dos motivos assim, que a gente fala no nosso podcast são as diversas facetas que o economista pode exercer na sua profissão, seja no campo público, no campo privado. E sua carreira é uma carreira belíssima do ponto de vista de trabalhos de produção e de espaços do seu pensamento na sociedade. E aí o que eu queria lhe perguntar aqui, abertamente, é como foi essa caminhada por esses órgãos que foram importantes e que, de certa maneira, transformam a sociedade, quando você pensa em pensamento econômico? Também uma pergunta muito instigante. Eu sempre tive como uma preocupação ter condições assim, de ter uma parte da minha vida vinculada ao estudo, eu sou uma pessoa muito curiosa, tem a ver com pesquisador, com a vontade de conhecer a realidade e difundir também para outros. E de outro lado também um lado mais prático, de como o conhecimento liberta todos nós, permitiria também levar as ideias para a transformação da realidade. Então, isso me permitiu juntar a experiência de ser um professor, pesquisador, né, trabalhar na atividade mais acadêmica, com a experiência de estar à frente de instituições que, de certa maneira, operam com a realidade. Então, eu acho que essa combinação parece bastante interessante, do ponto de vista da formação do economista,
é que ele precisa, de certa forma, ter um conhecimento cada vez mais aprofundado da realidade, mas também ele é um agente de interação com a realidade, de transformação da realidade. Isso que é uma das profissões que a gente tem esse privilégio de poder juntar esse lado mais abstrato, teórico, com a experiência prática. É isso, Márcio. Eu acho que um ponto interessante da profissão do economista é essa capacidade que a gente tem de estar na sala de aula, entender a teoria, ser curioso na teoria e tentar levar isso para a prática. Em todos os campos, né? Seja do campo empresarial, seja do campo teórico, de formador de políticas públicas, mercado financeiro, independente. Se nós não conseguimos levar a teoria econômica na prática, então alguma coisa está errada. Eu acho que esse é um ponto de vista importante, né, Larissa? Eu concordo, até porque a gente vê as divergências que vão acontecendo ao longo do caminho e acho que a profissão não pode se reter à sala de aula. A gente tem que levar isso e colocar no campo minado e ver se funciona, até para gerar nossas próprias opiniões. E isso se parece até mesmo com o direito também, né? Existe o direito de sala de aula, existe o direito da vida real. Exatamente. Márcio, mas hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre o lançamento do seu novo livro, né? O Sindicato Tem Futuro. Qual é a temática do livro básica? Porque quando você fala o nome, o Sindicato Tem Futuro, ele está dando uma ampla abrangência. A gente viu no Brasil uma diminuição do poder dos sindicatos. A gente escuta abertamente a visão nos Estados Unidos de que os sindicatos estão cada vez mais difíceis de serem criados, até mesmo nessa nova visão tecnológica. Qual é a sua concepção? E eu acho que até a própria resposta do livro. O sindicato tem futuro? Então, é importante essa apresentação que foi feita, até considerando a atividade do economista, né? Porque assim como a atividade do economista, que era muito própria e especial de um período que vamos denominar como sendo da era digital, como estamos vivendo agora, né? Que se diferencia do passado da era industrial, que foi justamente quando a categoria, a profissão foi criada do economista. O Brasil era um país que vinha da condição agrária, a maior parte da população brasileira ainda, até 1960, segundo o censo demográfico, a maior parte da população era agrária, ou seja, a população que vivia nas cidades era relativamente ainda menor. E a profissão do economista se afirma justamente quando o Brasil tem um impulso do ponto de vista do seu desenvolvimento industrial, urbano, né? Então é uma atividade que vai ganhar espaço não apenas na forma de ensinar, de pesquisar, mas dentro das empresas, dentro do setor público, no planejamento, né, das atividades, em formas de captura de recursos, etc. Mas nós estamos vivendo uma outra era, que é uma era digital. Ou seja, na verdade, não há mais aquela separação tão nítida como havia no passado entre, por acaso, a atividade do economista realizada num escritório, num banco, numa universidade. Ele também tem condições de trabalhar, assim como outras atividades, não mais num local determinado. Ele pode estar na sua casa, pode estar em qualquer outro lugar que tenha internet, ele pode estar operando. Em outro país, o cara pode estar em outro país e está trabalhando num terceiro país. Exatamente. O acesso, eu, por exemplo, tive acesso a uma bolsa sanduíche chamada, que eu fiz os créditos no Brasil e fui estudar fora, na França, na Inglaterra, na Itália, porque era uma necessidade de ter acesso a livros. Não tínhamos acesso a livros, tinha que ir visitar a biblioteca, né? Hoje isso já tornou-se obsoleto, porque você tem acesso através da internet, né? Então esta nova era, que está significando mudanças substanciais no trabalho, na forma de viver, de relacionar-se, né? Ela impacta também as instituições de representação de interesses. Não apenas o sindicato, mas o foco aqui do livro é o sindicato, mas também partidos políticos, associações de moradores, né? Entidades estudantis, que são instituições que foram constituídas justamente na era industrial, para representar situações determinadas de identidade. Se você é estudante, tem uma entidade estudantil. Não é? Se você é um economista, tem o sindicato, tem o conselho, não é isso? Se você tem mais de 18 anos, tem o título de eleitor, você pode votar, pode participar de um partido político. Então, essas formas de identificação tão precisas são muito próprias da sociedade da era industrial.
Na sociedade digital, na verdade, as instituições estão tendo dificuldade de representar de forma homogênea essas identidades, porque, no fundo, as pessoas são múltiplas atividades, múltiplas funções. Está em casa, mas também está trabalhando, está cuidando do filho, está viajando, mas continua interagindo com o mundo. Então, é uma realidade muito diferente e colocou um desafio às instituições de representação de interesses que são fundamentais para a democracia. E aí o livro tenta justamente tocar especificamente na questão sindical, né? A partir de uma pergunta, se o futuro, né, estaria cancelado para os sindicatos ou não. A tese que é defendida nesse livro é que há um futuro aos sindicatos, mas de certa maneira não é o futuro compatível com o passado. Ele exige uma reformulação das instituições diante desta alteração profunda que a sociedade está vivendo e o que se hoje reconhece como sendo o mundo do trabalho. Ou seja, a gente vai ter que viver numa espécie de um neossindicato, um novo sindicato com uma nova concepção totalmente diferente de... Apesar de ter os objetivos chaves de representatividade, que é isso que eu tô entendendo, né? Porque o sindicato ele é uma representação de coletividade, né? De direitos e de ideias positivas. Sujeito coletivo. Mas ele precisa ter uma nova organização para abranger o novo mundo. Eu acho que esse é o ponto. Se nós falássemos aqui um pouco de história a respeito do que era o sindicalismo no Brasil até a década de 1920, Claro. um país agrário, né? Nós tínhamos uma ocupação que era, em geral, ocupação de ofício, quem tinha um certo estudo, né? Tinha um ofício de trabalho, e este ofício é que garantia uma representação dos sindicatos de ofício. Eram quase as corporações de ofício. Isso, as corporações, exatamente. Quem tinha muito estudo, tinha aprendido numa escola de arte e ofício, né? Tinha essa formação. A partir dos anos 30, quando há um outro projeto no Brasil, urbano-industrial, não é? A difusão de vários tipos de ocupação, surge então um sindicato de categoria, que é o sindicato que nós temos ainda. Não é? Eu sempre dou um exemplo da categoria dos trabalhadores do ramo financeiro, né? Os bancos, né? Bancário, por exemplo. Em 1988, o Brasil tinha 1 milhão de postos de trabalho no ramo financeiro. 850 mil trabalhadores do ramo financeiro eram os bancários tradicionais, contratados diretamente pelos bancos, públicos ou privados. E 150 mil desses trabalhadores não eram contratados diretamente pelos bancos porque exerciam atividade de terceirização. Isto é, naquela época, segurança da agência, por exemplo, não é? Ou mesmo o transportador de valores, né? O carro forte, etc. Bom, o que nós temos hoje, ao invés de 1 milhão, nós temos hoje 1 milhão e 600 mil trabalhadores no ramo financeiro, que é o ramo que mais inovação tecnológica teve no Brasil. Não é verdade que reduziu o emprego, pelo contrário, aumentou, mas mudou a natureza do trabalho. Hoje você vê, desculpa, Márcio, tem mais engenheiro trabalhando no mercado financeiro do que economista, né? Isso também é verdade, né? Mas o que eu queria só chamar a atenção é que, no caso do ramo financeiro, hoje nós temos menos de 400 mil trabalhadores bancários tradicionais, que é a representação que os sindicatos bancários têm, que é aquele trabalhador contratado diretamente pelo banco. Mas há 1 milhão e 200 mil trabalhadores que estão trabalhando, por exemplo, nos chamados correspondentes bancários, não é? Ou nas agências lotéricas, trabalhadores autônomos para bancos. Tem uma diversidade de ocupações e essa classe trabalhadora que se transforma, ela não está presente nos sindicatos. Ela está em outros campos. Outros campos, mas não tem muitas vezes nem representação. É tanta diversidade que eu acho que até para o sindicato é difícil representar, porque você condensar hoje várias vozes em uma é difícil em qualquer área, não só para o sindicato. A gente vê enquanto conselho, por exemplo, que a inclusão e a diversidade às vezes ainda é um desafio. Em algumas categorias, em algumas profissões, a presença feminina é minoria por motivos naturais históricos. Não naturais, porém históricos. Mas a gente tenta ainda transformar isso num movimento que atenda a todo mundo. Mas isso é difícil. Como que você vê esse novo sindicato diante dessas mudanças todas e dessa inclusão de novas categorias profissionais que passam a poder ser incluídas dentro de uma mesma ordem? Como que isso é possível, unir todo mundo? Importante essa pergunta, Larissa, porque, veja, essa era industrial, né, quando o nosso modo de vida operava como se fosse uma indústria, tem que chegar até tal hora, trabalhar até tal hora, voltar para casa, ou seja, uma vida regrada como se fosse uma indústria, pelo cronômetro. Uma rotina. Né? Isso. Né? Isso fez com que o trabalho, né, fosse separado entre o trabalho de reprodução e o trabalho de produção. A reprodução é o trabalho em casa, de cuidados, né, de crianças, deficientes, idosos, a limpeza. A economia do cuidado, que se chama Isso, hoje. Atualmente, não é? E de outro lado, você tinha o trabalho de produção, o trabalho feito fora de casa.
Então, feito em locais determinados, o escritório, o banco, a farmácia, o supermercado, etc. E somente esse trabalho feito fora de casa é que foi identificado e objeto de luta dos sindicatos, não é? A defesa das regulações, jornada de trabalho, remuneração, condições ou não de aposentadoria, etc. O trabalho tão importante quanto o de produção é o de reprodução. Se não tiver o trabalho de reprodução, de cuidados, hoje, não tem um outro trabalho. Mas isso ficou apartado e, por hipótese, alguém que fica em casa lavando louça por 30 anos não poderá se aposentar lavando louça em casa, não terá salário mínimo, não tem nenhum sindicato dos que trabalham em casa lavando louça. Lógico. No entanto, se você for lavar louça num outro local que não seja sua casa, como num restaurante, num bar, por exemplo, você tem, em tese, direito a ter um salário mínimo ou mais, um sindicato poderá se aposentar lavando louça no restaurante. Então, esta divisão do trabalho é muito própria de uma era industrial. Na era digital, isso está, na verdade, borrado. Tá certo? E eu acredito que abre um campo novo de reivindicações, de agenda, que considera o trabalho na sua totalidade. Até porque as barreiras de você não trabalhar em casa, por exemplo, estão sendo desconstituídas. Então, esse é um outro mundo do trabalho. E para o qual, eu diria assim, tem muita reivindicação. Quantas pessoas que não gostariam de continuar mesmo em casa, mas pelo menos tendo alguma remuneração, algum direito. Então, a sociedade nossa está apartada e esta divisão se dá pela questão sexual, porque coube à mulher, em maneira geral, permanecer em casa, não é? Mas há uma força vibrante, não é? De uma luta pela igualdade. Nós tivemos agora a aprovação de uma lei muito importante, não é? Da igualdade de salários, que é um bom início de uma caminhada, mas estamos longe ainda desse local final que se almeja. Né? Que eu acho até curioso que assim, essa lei quase que reitera algo que já está dito e que é inclusive constitucional, mas precisou que viesse uma nova lei para dizer o óbvio, para dizer que as pessoas que exercem o mesmo cargo ou função deveriam ser remuneradas de maneira igual. É um formalismo um pouco da nossa formação lusitana, né? Nós precisamos ter alguma coisa legal para determinar. Eu fico muito feliz que tenha vindo mais uma lei, porque realmente são pequenos passos diante do todo. É estranho ter que ter lei para dizer algo que... Para dizer, cumpra-se aquela anterior, por favor. Cumpra-se a igualdade, né, que precisa existir. Márcio, você acha que isso é uma visão... Eu compreendo, eu acho muito interessante esse ponto de vista. Eu acho que essa borrada do mundo, acho que isso não é só no Brasil. Eu acho que o Brasil é mais borrado às vezes pelas as nossas próprias problemas históricos. Mas você vê que, de uma maneira geral, Europa Ocidental, Estados Unidos, China, você acha que esses problemas são muito similares? Ou você acha que a gente está tendo alguma coisa específica de Brasil nessa mudança sindical? Não, eu penso que há especificidades, né? Mas se a gente olhar um pouco a perspectiva mais ampla, olhando o mundo, não é? Nós temos hoje 80% da classe trabalhadora, não está no norte global, não está na Europa, não está nos Estados Unidos. Né? E se a gente, então, considerar o chamado hoje sul global, não é isso? Né? Você vai perceber, na verdade, que há uma realidade muito distinta. Não é? Há todo um esforço, uma pressão que vem dos países que se industrializam na Ásia, né? Vietnã, por exemplo. Indonésia, Tailândia. Isso. A própria China, tensões internas, porque era um país que praticamente não tinha cobertura, né? Em termos de proteção, previdência e até mesmo uma atuação sindical. Então, ali tem, na verdade, uma mobilização que a gente não vê muito em outros países. Né? Na verdade, aqui no Brasil, inclusive, olhando o Ocidente de maneira geral, ao invés de haver lutas, digamos assim, progressistas, do ponto de vista de ampliar direitos e acesso, o que está sendo visto, na verdade, é uma espécie de conservadorismo, conservar o que tem. Evitar que não tem sentido hoje, né? A ideia é avançar. Então, por isso, exatamente, é uma espécie de neoconservadorismo que nós temos, não é? E que esse é um problema, de certa forma, que as instituições vivem no Brasil, que é a ausência de renovação. Né? Ou seja, eu visitei agora recentemente a China, eu fiquei realmente impactado, porque onde você for, em empresas, sobretudo empresas inovadoras, universidades, é a juventude que está à frente. Sim. E aqui no Brasil você vê a dificuldade dos jovens ter acesso a um emprego. Né? Nós somos hoje o país que tem 2,4% de sua população residindo fora. Nós sempre fomos um país que absorveu gente. E hoje, infelizmente, pelas oportunidades tão escassas, né, muitos que estudam, as melhores cabeças do Brasil terminam indo buscar fora, não é?
Então, eu acho que essa é um pouco da nossa realidade e que, de certa maneira, está sendo agora refletida. O Brasil precisa dar passos mais contundentes em relação a essas oportunidades. O censo agora, inclusive, 2022, não é, revelou uma situação pouco conhecida, né, do ponto de vista da população brasileira, não é isso? Então, penso que esse momento é muito rico na medida em que ele oferece situações desconhecidas em relação ao passado, então exige maior reflexão, maior estudo, não é, sobre isso, mas ao mesmo tempo também impõe, eu diria assim, ele requer ações muito mais incisivas do ponto de vista da atuação para mudar a realidade brasileira, né? Então, o Conselho Federal, conselhos regionais de economia têm um papel muito importante porque a nossa categoria, como falamos anteriormente, ela é privilegiada, pois ela consegue combinar, não é, o entendimento da realidade com a necessidade de intervenção sobre ela. Exatamente, Márcio. Isso é importantíssimo porque esse dado do censo me chocou muito, né? Ele mostra uma tendência clara de diminuição da nossa população, a taxa de crescimento está caindo, né, abaixo de 1, e a ideia é que em 2030, 2035 a gente começa a decrescer população geral, números absolutos. E o que eu me pergunto é, nós temos pouco tempo para transformar a realidade, né? A gente viu aí as reformas que vieram acontecendo nos últimos 10 anos, passando, sejam reformas boas ou ruins, foram reformas. O que eu vejo que nações vivem de reformas, as nações que conseguem avançar. A própria China é um país que tem reformas todo ano, né? A gente assiste isso diariamente. E aí eu digo, o nosso maior problema é nós nos tornarmos uma nação, não virarmos uma nação rica e começarmos a perder o boom populacional e a nossa capacidade de jovens. Eu acho que esse é o outro ponto fundamental. Jovens não só no setor de empregabilidade, mas no setor político também. Eu acho que em diversos campos, seja esquerda, centro ou direita, é difícil o jovem conseguir ter participação, apesar dele ser o próximo decisor dos destinos do país. E nesse conselho, um objetivo que a gente tem é trazer o debate. A gente sabe que o conselho tem o objetivo de defender a profissão de nós economistas, mas nós temos uma missão social. E a nossa missão social é trazer os debates dos problemas da sociedade. Então, eu já entro na minha próxima pergunta. Há um conflito geracional do ponto de vista do que é que o conservador, o pessoal mais velho, como a gente estava dizendo, do século passado, quem nasceu no século passado, busca ou procura ou almeja e uma visão diferente de quem nasceu nesse século e que tem uma visão diferente de mundo? Você acha que essas duas gerações têm visões de economia e de mundo diferentes? Difícil, sim, dar uma resposta contundente. Claro. Né? O que eu percebo, de certa maneira, é que nós já estamos um longo tempo sem dinamismo econômico. Se a gente tomar as últimas 4 décadas, por exemplo, o ritmo de expansão da renda per capita de apenas 0,6%. Né? Esse período, do final dos anos 80 para cá, é o pior período se nós olharmos de toda a República. Né? Até mesmo a República Velha, de 1889 a 1930, teve uma evolução do PIB per capita de 0,7% ao ano. Foi melhor do que agora, que o atual. Não é? Então, isso, obviamente, foi, de certa maneira, tocando naquilo que eu considero o charme do capitalismo brasileiro, que é a mobilidade social. O Brasil sempre foi um país de muita mobilidade social. Tomemos o exemplo clássico, que é o presidente Lula, de onde ele veio, nasceu do interior, né, do Agreste, do Nordeste, do Pernambuco, e ascendeu, enfim, evoluiu, foi para São Paulo, morou em favela, depois estudou no Senai, virou operário, sindicato, presidente. Então, uma ascensão que em poucos países você tem isso. Talvez o que a gente possa comparar são os Estados Unidos, em termos de mobilidade da sociedade, né? Mas nós estamos vivendo, eu diria assim, um estado de imobilidade, uma paralisia, dificuldade de ascensão, não é? E há pesquisas, inclusive, que apontam para determinados segmentos, sobretudo de classe média, cujos filhos não conseguem ter um padrão de vida
igual ao dos pais. Que é péssimo. Exatamente. Você espera que seja maior do que o dos Claro, pais. porque a atenção estudou mais, tem mais preparação. Existem até estudos mais recentes que dizem que essa geração, que é meio que a nossa geração, vai ser uma das únicas, provavelmente, a não conseguir ganhar mais ou ascender financeiramente mais do que os seus pais. Tanto que tem muitas pessoas ainda nessa faixa entre 30 e 40 anos residindo com os pais. E aí, tem uma dualidade, que assim, de um lado é difícil ascender você mesmo lá tentando, mas do outro lado os interesses também mudaram e a economia coletiva compartilhada tá em vigor. Então a gente tem o Uber, às vezes é melhor ter Uber do que andar de carro próprio, porque existem outros custos. Existem lá em São Paulo, por exemplo, vários edifícios como o Casa, fazendo... coworking, né? que é como se fosse um co-living. Co-living. Então, eles têm basicamente o seu quarto é seu, mas o resto da sua casa é compartilhado com várias outras pessoas. E isso muda muito a visão econômica. Eu confesso que eu ainda fui da geração que queria ter a casa própria. Mas muita gente que eu conheço não tem isso como objetivo. Ou não consegue ter, né, Márcio? O problema talvez seja isso. Pois é, aí tem uma combinação, não é? Em primeiro lugar, é importante identificar que não é um problema individual. Não é? A dificuldade de você ascender, ficar em melhores condições com seus pais, por hipótese, não é um problema que você não fracassou. É um problema mais coletivo, um problema do país, tá certo? Segundo, esse redimensionamento da vida também, de certa maneira, nos abre a oportunidade de olhar em que medida esse padrão de consumo, não é, que é incompatível com a sustentabilidade ambiental, nos abre uma perspectiva de uma vida diferente. Não é? Quer dizer, as gerações passadas são gerações que foram, de certa maneira, premidas pela necessidade do ter. Né? Ter o automóvel, ter a casa própria, os bens básicos do Fordismo, né? Que é a casa e o automóvel. E isso, em vários países, vem perdendo dimensão, porque é possível você ter uma vida boa com menos roupa, com uma casa menor, não é? As casas no passado, pelo menos aí de determinados segmentos de renda, eram uma espécie de casa para estocar produtos. Você tinha que ter tudo aquilo que você precisava demonstrar. Tá na moda. Exatamente. Não é? E se sabe que não é isso necessário. A condição de ser talvez seja muito mais interessante e propícia do que ter. Então, veja, é um momento, a meu modo de ver, é claro, de uma mudança de época, não é? E isso é espetacular do ponto de vista das várias gerações que estão vivendo isso. Eu, inclusive, entendo que nós estamos vivendo um momento muito parecido, guardado a devida proporção, do que foi a década de 1880 no Brasil, quando o país abandonou o trabalho escravo, tá certo? Quando formou uma sociedade de classes, com o capitalismo, a república, mudanças várias. E um historiador chamado Érico Hobsbawm, já faleceu, dizia assim que era muito difícil, quando você está vivendo uma mudança de época, saber muito bem o que está acontecendo. Isso é uma coisa que você só sabe depois que passou, tá certo? Então, nós estamos vivendo essa mudança, como a década de 1930 no Brasil. O país é um país agrário, passou a ser um país urbano, industrial, outras circunstâncias vão se abrindo. Então, ao invés, muitas vezes, não, mas o país não tem saída, tá certo? Há uma espécie de descrédito. Eu penso que é um momento pelo contrário, não é? É um momento que o conhecimento, que as ideias podem ajudar a gente a encontrar um caminho diferente para o Brasil, porque estamos diante de uma mudança de época em que a oportunidade está nas nossas mãos, tá certo? Uma última pergunta até que eu gostaria de fazer. A gente está acabando o tempo, vamos lá. É assim, como que você vê uma forma de o sindicato atrair pessoas nesse novo momento? Porque eu acho que quando você mencionou a questão da empregabilidade, por exemplo, se o sindicato fosse uma porta para que as pessoas entrassem nas empresas, isso poderia ser uma alternativa para atrair pessoas. Tem uma música que fala que o artista tem que ir onde o povo está, tendo que o sindicato tem que ir aonde está a sua base de representação. Né? Não o contrário, esperar que a sua base de representação venha até ele, até porque a base modificou profundamente. Né? O nascimento, o chamado novo sindicalismo, no final dos anos 70, início dos anos 80 no Brasil, ele começou a se organizar. Era um período autoritário. Qualquer organização feita no local de trabalho, por exemplo, era identificada como anti-regime militar, então a pessoa era presa, tinha censura, etc. A organização começou no local de trabalho, no local de moradia, onde as pessoas moravam. E eu penso que, na verdade, as instituições hoje se distanciaram onde está morando grande parte das pessoas. E por isso, talvez, ajude a entender, não é, o protagonismo
de igrejas no Brasil, porque elas estão onde a população está, onde mora, as dificuldades do cotidiano, até mesmo o crime organizado. Tá certo? Então, existe uma necessidade de repensar a forma da gente entender a realidade e atuar sobre elas. Perfeito, perfeito. O papo está muito bom. Eu queria passar mais tempo conversando, mas o nosso tempo está estourado. Eu queria agradecer, Larissa. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Márcio Postman, muito obrigado. Para mim é uma alegria. Apresentação e um diálogo muito frutífero. Muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo no nosso Corecast. E obrigado a você que está nos assistindo, economista, e também todos os membros da sociedade cearense. E a gente fica por aqui. Até a próxima semana com mais Corecast.